Saudações a todos! Aqui estamos novamente para uma live e hoje uma live mas muito mesmo especial. Estamos aqui com dois estudantes da CTA, mas não são estudantes, são super estudantes, profissionais de altíssimo nível, profissionais que já desenvolveram trabalhos inacreditáveis no mercado, estarão compartilhando toda essa experiência conosco hoje. Quando eu falo estudantes, o Célio, que vai já já aparecer, é um estudante que começou agora, mas tem uma experiência de mais de 30 anos aí na área, desenvolveu projetos, manutenções, microcontroladores, e do outro lado temos o nosso querido Alexandre Ávila, lá do Rio de Janeiro, que também está fazendo um trabalho sensacional no ROV. Não pode falar ROV, tá? Tem que falar ROV, ouvir. Não fica inventando de ficar falando de errado, não, hein? Isso dá mó galho. Então, pessoal, nós vamos ver esses dois convidados de hoje e vocês também poderão participar, mandar perguntas para eles. Hoje é para eles. Eu estou aqui, só vou me divertir com esses dois fantásticos profissionais de duas áreas maravilhosas, hein? Duas não, às vezes o Alexandre Ávila trabalha especificamente com ROV, mas o Célio navega em mil coisas aí, isso vai ser excelente. Ok, então vamos lá, vamos apresentar aí primeiro o Alexandre Ávila. Alexandre, muito boa noite. Boa noite, Mário. Boa noite, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Maravilha, diretamente do Rio de Janeiro? Está no Rio mesmo? Interior, Rio das Ostras. Aqui é a região Rio dos das lagos. Ostras. Muito bom. E vamos também apresentar o Célio. Célio, você está por aí, Célio? Opa, professor, tudo bem? Tudo maravilhoso, Célio. Você fala de onde, Célio? Então, eu estou na região metropolitana de Curitiba, Piraquara, região aqui, o nome da cidade. Piraquara. Qual é a população de Piraquara mesmo? Você falou que era 100 e pouco, né? Isso, 100 e poucos mil, nessa faixa aí. Isso é muito, muito, aqui é a capital da água, né? Então não tem como, a população não pode crescer muito, sabe? Como é que é? A população não pode crescer muito porque é uma... Tem a reserva natural da água. Né? Então, aqui é onde tem as nascentes aí que abastecem toda a região de Curitiba. Então, é meio restrito aqui o aumento da população. Né? Entendi. Maravilha. Então, vamos começar esse bate-papo primeiro com o Alexandre Ávila, falando da trajetória dele, Alexandre, desde quando você tinha 2 anos, 1 ano de idade, né, até chegar, entendeu? Vamos começar, então, com o Alexandre, falando da trajetória aí, do que ele fez, do que ele passou, mas desde o iníciozinho começou com eletrônica, o que aconteceu, Alexandre? Pode falar. Bom, vamos lá. Vai ser rápido, prometo ficar a noite toda, não. Na verdade, a eletrônica surgiu na minha vida graças ao meu pai, né? Meu pai foi técnico, foi chefe de oficina da Olivetti, para quem não é da época, era daquelas máquinas de escrever, exatamente, né? Manuais, elétricas, depois eletrônicas e as calculadoras. Então, comecei a ter acesso à eletrônica com as calculadoras profissionais, né? Aquelas calculadoras de mesa, de bancada, que tinha bobina e etc. Então, passei a trabalhar com ele, mesmo antes de estar fazendo o segundo grau técnico, na época, em eletrônica. Então, foi por ali que se abriram as portas. Me formei em técnica eletrônica, não tive oportunidade, tinha que trabalhar, não consegui fazer faculdade, queria muito na época fazer, mas tinha que ajudar. E logo depois eu conheci a CTA, né? Por volta dos 20 anos, 19, 20 anos, né? Então, eu morava em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, e saía do Rio para São Paulo toda sexta-feira, né? Sexta para sábado, por volta de meia-noite,
para pegar aí a condução até São Paulo para a CTA, que ficava no bairro da Penha, naquela época. Sim. Então, pegava ali, ia até Duque de Caxias da Baixada Fluminense até o centro do centro do Rio pegava esse ônibus Rio-São Paulo, chegava por volta de 5 horas da manhã, 4h40, 5 horas da manhã, esperava o metrô abrir ali na estação, né, Tietê, fazia a baldeação na Sé e pegava para a Estação Penha. Então, muitas das vezes ali vocês me pegavam cochilando na porta da escola, porque eu passava na padaria, tomava um café, estava cansado, que às vezes eu não conseguia dormir muito bem à noite, e aí vocês costumavam me pegar ali na porta da escola ali para abrir, eu estava cochilando. E aí fiz, né, o curso, um ano e pouquinho, e voltei para parei, né, não dava, começou a ficar muito caro isso. Na verdade, ficava mais caro o translado, né, o ônibus, toda essa parte de alimentação e viagem, e aí eu não consegui mais ir para São Paulo fazer os outros cursos que eu queria. Sim, sim. Mas valeu, você fez até, lembra de quais foram os treinamentos, até onde você fez? Eu fiz o especialista, né, em análise. Especialista em análise de defeitos. Tem aquelas revistas suas aqui. Daqui a uns 10 anos vai ser uma relíquia, vai estar valendo uma nota. E depois disso aí eu comecei a trabalhar fui trabalhar na área de impressoras, trabalhei para a Xerox durante muitos anos, saí da Xerox, fui trabalhar com equipamentos de análise clínica, equipamentos Abbott, Beckman Coulter, Roche, e passei aí muito em São Paulo fazer treinamentos, atendi aqui no Rio de Janeiro, o estado do Rio inteiro. Logo depois eu fui para São Paulo, resolvi me mudar, fiquei morando 7 anos em São Paulo, né? 7 anos em São Paulo. Morei aí na Casa Verde, morei em Santo André, morei no Tucuruvi, e depois eu voltei aqui para o Rio de Janeiro, voltei para a área de análises clínicas aqui no Rio, atendendo já o Norte Fluminense e Espírito Santo. O meu interesse de estar vindo para cá, para essa região, era justamente a área de óleo e gás, né? Quando você chega num determinado nível na tua profissão ali e você não consegue subir mais, você tem que pular para outro lugar. Então, isso implica em você movimentar a tua vida inteira. Então, eu não sabia nada de RLV. Não sabia nada, absolutamente nada. Então, eu saí da área clínica médica, né, os equipamentos que faziam hemograma, equipamentos que faziam exame de imunologia, bioquímica, e pulei para a área de RLV. Passei no processo seletivo e, justamente agora, dia 30 de novembro, estou fazendo 15 anos na empresa que eu estou trabalhando. Explica um pouquinho para o pessoal, que a maior parte que está chegando por aí não sabe o que é o ROV. Explica um pouco, faz aí um resumão do que é esse método, essa máquina. Bom, o ROV é equipamento remotamente operado, né? Ele serve para auxiliar as empresas. No Brasil, principalmente, na área de extração de petróleo, você tem petróleo em áreas ultra profundas, né? Offshore, que a gente chama, ou seja, no oceano. Então, você, muitas das vezes, tem uma lâmina d'água de 3.000, 4.000 metros de profundidade. A lâmina d'água que a gente fala é onde fica ali a superfície, né, até o leito marinho. O ser humano, ele não consegue ir muito fundo, né? Ele tem as limitações, o organismo tem as suas limitações. Então, estavam acontecendo muitos acidentes, muitos mergulhadores perdendo, infelizmente, suas vidas, e a área de ROV, então, deu um salto muito grande. Então, é um equipamento que é simplesmente os olhos, simplificando, bem, bem simplificado, são os olhos e as mãos do ser humano, que está se controlando, e faz toda a operação nos poços a 4.000 metros de profundidade. Então, é um equipamento que reúne várias tecnologias, né? Então, eu tenho hidráulica, agora está substituindo por motores elétricos, você tem uma mecânica, você tem elétrica, você tem um motor que funciona com 3.000 volts AC, trifásico, você tem uma eletrônica muito pesada,
porque todos os equipamentos que estão no ROV trabalham com uma eletrônica de ponta. Então, eu tenho muita comunicação serial, por incrível que pareça, a comunicação que muita gente aí não dá hoje, não em tanta atenção, né? O Célio vai poder falar bem isso, que ele trabalha muitos anos com isso e continua atendendo. A gente usa muito o RS-232, né? O EIA 232, o EIA 485. A gente usa muita fibra ótica por causa da distância, né? A gente tem um umbilical que liga do controle da superfície até o veículo, até o ROV. Então, eu tenho alta tensão, eu tenho fibra ótica, eu tenho eletrônica, eu tenho elétrica. Então, tudo isso junto para poder ajudar aí a encher os tanques de combustível do nosso Brasil. Maravilhoso, maravilhoso. E o ROV, ele está presente exatamente em que regiões, considerando somente Brasil? Onde se concentra a utilização dos ROVs? Bom, os ROVs eles são utilizados em toda a fase de exploração e prospecção de petróleo. Tá? Desde o início, onde você tem a perfuração, até o final, onde você interliga toda a tubulação. Eu vou usar um linguajar bem simples para que todos possam entender, tá, Mário? Para a gente não ter necessidade de ficar complicando. Então, desde o momento em que perfura, até o momento que faz a ligação dos tubos aos poços, até a unidade que vai armazenar isso e ser retirado, que é o FPSO que a gente chama. Então, é como se fosse um grande reservatório de petróleo. Então, esse petróleo sai das profundezas até a superfície. E o ROV está nessa cadeia completa. No Brasil, a gente tem as regiões costeiras divididas em áreas, então, em bacias, mais precisamente. Então, a gente tem a bacia de Campos, a gente tem a bacia de Santos, a gente tem a bacia de Santa Catarina ali, a gente tem a bacia lá no Nordeste. Então, hoje, os principais campos petrolíferos estão aqui na bacia de Campos e na bacia de Santos, que vem do Espírito Santo, do litoral do Espírito Santo, até ali no Paraná. Tá? É São Paulo, Paraná. Então, hoje, os principais poços, hoje, 80% do petróleo produzido no Brasil está aí nessa região litorânea. Qual a distância de terra até o poço hoje que a gente tem mais distante? Leva aproximadamente até 1h30 de voo de helicóptero. Tá? Então, a gente está dizendo aí uma distância de quase 320 quilômetros aí de distância. Nossa, legal, legal. Muito bacana. E o que eu gostaria de saber, o pessoal deve estar curioso também, como é que está a faixa de remuneração de nível técnico ou nível sênior da área de ROV? Como é que o negócio está funcionando aí nessa área? Ao contrário de muitas empresas que querem contratar engenheiros, a área de ROV ela é populosa 99,9% de técnicos. Então, nós temos técnicos em elétrica, nós temos técnicos em mecânica, nós temos técnicos em eletrônica. A área de eletrônica, a gente tem uma certa dificuldade de encontrar profissionais. Por quê? Porque é uma área que é considerada difícil, né? A pessoa precisa estudar, a pessoa precisa dedicar boas horas de estudo por dia e se aplicar bem, aplicar o seu tempo, aplicar a sua inteligência para estar se familiarizando, entendendo e aplicando esses conhecimentos no dia a dia, né? Ou seja, numa bancada, desculpa, ou seja numa área offshore, como a gente está falando. Então, principalmente técnicos. Então, e a contratação está muito grande. Precisa-se de muitos técnicos em eletrônica. Remuneração inicial. A pessoa não sabe nada de ROV, está entrando agora. A remuneração básica gira em torno de R$ 3.500 aí a R$ 4.000. A empresa ensina tudo, tá? Ela ensina você a operar, ensina a fazer manutenção. Na empresa que eu trabalho, eu sou responsável pelos treinamentos. Então, eu justamente ministro os treinamentos para esses jovens, ou a gente fala jovens, né? Mas são os trainees, né? Os estagiários. A gente tem estagiário que saiu agora da escola técnica, como a gente tem estagiário de 50 anos de idade.
porque a gente considera todo mundo que nunca trabalhou na área de ROV um trainee, um estagiário. Então, a empresa dá todo o treinamento necessário para ele estar operando. Então, é um ramo muito cobiçado, é um ramo relativamente... não é que é difícil de entrar, porque você precisa, obviamente, das vagas, e neste momento, desde 2020 para cá, a gente está vendo um crescimento muito grande e pretende-se manter esse crescimento no ano de 2024. Então, salário inicial em torno de R$ 3.500, vou botar aqui o mínimo. Depois, aproximadamente de um ano, ele passa a ser um piloto, chamado piloto 1 ou piloto 2, depende da empresa que ele vai estar trabalhando, e esse salário ele aumenta aí mais R$ 1.500. Normalmente, o supervisor, né, então ele escala piloto 1, piloto pleno, piloto sênior, depois passa a supervisão. O supervisor hoje ganha, dependendo também da empresa, R$ 12.000, R$ 15.000 de salário. Tá? Então, facilmente, depois de 5 anos, alcançar aí, no mínimo 2 dígitos de salário. Então, é um ramo bastante atrativo. Maravilha! Nossa, já deu para ter uma ideia muito boa, um ramo excepcional, muito bom. Vamos mudar agora? Vamos chamar o Célio. Célio, você que desligou seu microfone? Foi o Alberto? Hein, Célio? Foi você que desligou? Isso, maravilha, abriu o microfone. Fala aí a sua trajetória, Célio, eu vou ser mais bondoso com você, desde 6 meses de idade, vai. Pois é, né? Se eu for contar minha trajetória aqui, é muito longa, viu? Isso, mas conta aí, é interessante saber. Vou tentar resumir um pouquinho, né? Então, eu comecei desde criança já, né, gostar da parte de eletrônica, aí, né, andava por oficinas aí pedindo para ser auxiliar lá de técnico, né? Sim. E fui crescendo com gosto, assim, de aprender, né? Até naquelas televisão, saber o que era componente, saber o que era capacitor, sempre tive essa curiosidade, né? Então, isso foi crescendo comigo, né? Não tive oportunidade não de estudar, nunca gostei de estudar em escola, assim, não era a minha área, sabe, estudar. Então eu fui crescendo, fui comprando livro, comprando revista, fui aprendendo por conta mesmo, né? E vamos passando já na época, em 2000 mais ou menos, assim, vamos colocar já a partir dessa data aí, onde eu comecei a engatinhar na eletrônica meio sozinho, assim, se batendo para lá e para cá, não tinha muita experiência. Em 2000. Aí o que foi uma das coisas que marcou, né, nessa época para mim, assim, foi chegou então eu trabalhava com manutenção aqui, arrumava lá. Eu trabalhava nessa época aí fazendo concerto de rádio amador, PX, toda essa linha de rádio, então eu tinha uma clientela já muito grande, sabe? Era muito conhecido aqui na minha região, e fazia manutenção para rádio amador, para PX, e chegou um sujeito aqui que queria, preciso consertar um rádio meu aí, né? O cara que ele morava no Mato Grosso, ele vinha aqui para a região de Curitiba, né? E ele queria que eu fosse lá na casa dele, ver lá, ajustar a antena dele lá, né? Eu peguei e fui lá. E daí, nessa conversa, ele falou assim, pô, será que você não consegue desenvolver um negócio para mim, fazer uma placa para mim, alguma coisa, né? E eu falei assim, manda lá, vou ver o que é, porque eu sempre fui assim, não, manda aí que a gente resolve. E aí ele chegou com um quadro de comando que controlava elevador de obras. Você vê que negócio louco, né? E daí ele chegou, não, preciso automatizar isso aqui, eu preciso que você faça esses quadros para mim aqui, se você conseguir fazer aqui, a gente faz uma parceria aí e você monta esses quadros para mim. Eu falei, tá, beleza, né? E naquela época você vê, eu tinha muito conhecimento nessa área digital, eu gostava muito dessa parte digital. Então eu tinha conhecimento toda essa parte de portas lógicas, portas flip-flop, toda essa parte lógica aí, né? Tudo através de livro, nada, nenhum curso, tá? Sempre livro.
Então, tem vários livros aí da Philips, aí, da Tachita, de componentes, ainda da época que tinha aqueles livros que continha todas as informações do ICMOS, do CTL, né? E aí falei assim, puta, eu vou fazer esse negócio, né? Eu vou fazer esse equipamento pro cara, vou criar uma plaquinha aí, mas eu vou colocar uma tecnologia no controle do elevador, que era tudo com botoeira, assim, com contactora normal, né? Não tinha nem um controle eletrônico. E a dificuldade que ele tinha é que ele precisava conversar, fazer uma conversa com o operador do elevador, até em todos os andares. E eu falei, não, eu desenvolvo isso. Então eu desenvolvi um amplificador de áudio que fazia a comutação, das caixinhas. Em cada pavimento tinha um alto-falante, e esse alto-falante, quando o cara pressionava o botão, virava o microfone. Então, o mesmo alto-falante que tinha em cada andar, ele usava lá, tinha uma chavinha lá, que ele comutava um relézinho lá embaixo e virava o microfone, né, de baixa impedância, e vinha para essa plaquinha, amplificava, e o operador conversava com os ajudantes que estavam nos pavimentos, né? Então, isso eu desenvolvi tudo com flip-flop ali para ligar automático, isso tudo com lógica, não era nem na época de microcontrolador ainda, não tinha essa facilidade. Eu não sabia nada, não tinha conhecimento, então eu fazia a placa na mão, fiz umas 15 placas na mão primeiro. Aí o cara falou, não, mas eu preciso mais disso aí. Eu preciso vender aí 100 peças por mês aí. Falei, e agora, né? Olha, eu não sabia nem lidar com computador, para você ter uma ideia. Eu fui atrás de um 486 para mim começar a aprender a fazer circuito impresso. Porque eu via na revista eletrônica lá, na Saber, na Total, nessa época que tinha aí, tinha lá os software que fazia placa, que fazia lá, e aquilo ali, eu vou chegar nesse ponto, eu falava assim. E eu fui lá, comprei um 486, usado. Aí, onde que eu vou conseguir o software para fazer? Aí, naquela época lá, tinha muito CD lá que se comprava, CD para lá e para cá, com software. O cara falou, eu consigo para você um negócio lá. Cara, eu comprei esse computador, consegui uma cópia do Tango 99, olha, né, PCB Tango 99, e comecei sozinho comecei no 486, aí o 486 não conseguia processar isso. Eu voltei de novo lá na oficina, lá na loja de computador, e falei, você tem que arrumar um computador melhor, porque esse não vai, né? Aí ele falou, tem um 586 aqui. Falei, beleza, vamos lá com o 586. Não sabia nem de computador, não sabia nada. É tudo de primeira vez, assim, né? Falei, beleza. Então fui lá, consegui instalar lá o Tango no computador. Olhei para aquilo, cara, tudo em inglês. Não entendia nada. Cara, fui fuçando, lia, comecei com o dicionáriozinho de inglês do lado, fui lá e puxei toda a biblioteca o manual de como usava lá e comecei a criei a primeira placa de circuito impresso. Não sabia arrochar, não sabia fazer nada, só coloquei os componentes, coloquei para mim, inicialmente, tinha que ter as trilhas e a furação, né, para colocar os componentes já era suficiente. Então, a partir daí, eu comecei a minha evolução nessa área. Toda a vida foi assim, né? Foi instigando, descobrindo, indo, e fiquei expert nesse negócio aí, sabe? De desenvolver placas, desenvolver. E logo para frente comecei aí começou a aparecer serviço nessa área aí, né? De desenvolver. Comecei a me envolver nessa parte aí de microcontrolador, que era para alarme, para coisa aí, e começou, poxa, o que é isso? Vou começar... Espera só um pouquinho, Sérgio, só um pouquinho. Alberto, você está por aí, Alberto? Cheguei na área! Achei que o senhor não ia me chamar, cara. Não, você não podia ficar de fora. E os recados de hoje, Alberto?
Opa! Então me deixa colocar aqui em tela cheia para dar um recado rápido para vocês. E já voltamos. Opa, agora eu consegui botar todo mundo em tela cheia. Então vamos Isso. lá. Pessoal, para quem está chegando agora, a gente está com uma promoção imperdível da CTA pós Black Friday no plano de acesso de 16 meses com 50% de desconto. E ainda tem mais. Se você se matricular até amanhã, terça-feira, você ainda vai ganhar mais 8 meses de bônus, totalizando 24 meses, 2 anos de acesso à nossa plataforma para você fazer com tranquilidade o módulo 1, 2, 3 e 4 por menos do valor do plano de acesso de 8 meses. Não está acreditando? Então faz o seguinte, entra neste link que eu vou colocar aqui na tela, que eu não preparei antes, mas eu preparo aqui agora, lp.ctaeletronica.com.br/matrículas abertas. Tá? Escrevi certo? Beleza, eu vou colocar aí no chat e aqui no rodapé. Então, é isso, pessoal. Tá aí no rodapé e já estou colocando lá no site. Faz um print, ó, matrículas abertas. É isso aí, tá certinho. Beleza? Então, recado dado, professor. E aí, Maravilha. o papo está sendo... Pode falar. Não, maravilha, Alberto. Daqui a pouco você será chamado para falar de osciloscópios Rigol. Daqui a pouquinho, tá bom? Maravilha. É isso aí. Então, continuando aqui com o Célio, adorei, ó, o Célio chegou na parte de microcontroladores. Viram? Olha só, microcontroladores. Isso foi em que ano, ô, Célio? Então, eu comecei, acho que quando eu vi que havia necessidade de eu começar a aprender nessa área, porque o pessoal começou a querer saber de fazer controle de alarme, né? Já, ou seja, estava saindo da época lá dos controles de alarme, que era na época a Motorola fazia o chipzinho lá de alarme, que era codificado, né? Então os controles começaram a ficar mais seguros, com o microcontrolador, com o rolling code, até da microchip que chegou com esses chips, né? E aí o pessoal começou a procurar isso e eu não sabia nada disso, né? Não sabia nada disso e comecei a ir atrás. Consegui uma empresa, uma revista portuguesa, comprei toda a coleção que ensinava, mostrava vários detalhes do PIC 12C508. É um piquezinho pequenininho, de 512, pouquinho de memória, negócio pequenininho, né? Eu comprei a coleção inteira, né? Comprei a coleção inteira dessa revista e, olha, comecei a entender como é que funcionava essa área de microcontrolador, né? E isso começou a abrir várias oportunidades nesse sentido aí, né? Para criar, para ver. Então eu comecei a me dedicar mais, né? Comecei a procurar mais informações, comecei a cada dia mais se interagir com isso, né? E passando já na época, isso aí foi em torno de 2004, 2005, mais ou menos, eu já estava programando. Comecei em Assembly, né? Fazer todos os códigos em Assembly. E passando já em 2005, mais ou menos, surgiu uma necessidade aqui em Curitiba, que era automatizar uma radiotáxi, automatizar o despacho de corrida. Todas as corridas, antigamente, era tudo despachado por rádio. Então, o operador tem um call center, recebia as corridas, ia para um banco de dados, esse banco de dados ia para uma tela do operador que passava todas as corridas via rádio. E surgiu, devido a um outro amigo que trabalhava na manutenção dos rádios, lá na empresa aqui em Curitiba, uma radiotáxi
que é o maior de Curitiba aqui, e ele me conhecia, sabia que eu mexia com microcontrolador, tal, né? Falei, pô, será que a gente não consegue solucionar isso aí, né? Aí ele falou, eu falei para ele, não, beleza, vamos fazer isso. E nessa época eu já tinha feito já para HAL, a parte que faz aí o controle de trem, aqui da parte de faz transporte de soja aí, né? Eu já tinha trabalhado num projeto que fazia o controle da cauda do trem, que fazia emergência. Então, usava PIC lá para comunicação e usava um protocolo de comunicação, né? Usava e transmitia via rádio. Então, já tinha alguma coisa esquematizada sobre isso, né? Eu falei, cara, eu tenho como resolver isso aí. E fui lá, fiz um protótipo. Então, eu estava aqui em Piraquara, montei aqui um rádio e com antena, tudo, 18 metros de altura, uma antena, a torre que eu tinha aqui. Desenvolvi um protótipo. Na época, comecei com o PIC 16F877, né? Já tinha bastante, já estava bastante avançado já, né? Mas o primeiro protótipo foi com esse, né? E eu criei um displayzinho com um tecladinho que fazia o quê? Tinha uma estação aqui na minha casa em Piraquara, com um rádio, e essa plaquinha se comunicava com o computador, né? Então fiz um algoritmo ali que lia a página da internet, pegava um pedacinho da notícia e ficava aguardando uma solicitação. Então, o que foi? Foi para demonstrar que o meu produto ia funcionar. E eu fui fazer uma demonstração lá nessa rádio táxi. Eu peguei e coloquei um outro equipamento no carro, cheguei lá na rádio táxi e falei assim, é isso aqui que vocês precisam? Eu apertei o botãozinho assim, o equipamento transmitiu um código serial via rádio, ele faz a modulação, tudo em 2 tons lá, FSK, modulava o rádio, vinha até a minha região aqui, que dá uns 30 quilômetros, coletava informação nessa placa, ia até a internet, pegava um trecho de notícia e plotava no display lá. O que seria isso? Seria o conceito de você transmitir uma mensagem à distância. E com isso, os caras falaram, é isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos, que todos os carros recebam. E aí, eles investiram na ideia. E eu desenvolvi em 2008. Um display que vai nos carros, e lá na central lá foi colocada uma torre grande, e lá os dispositivos se comunicavam com o banco de dados, então tinha o call center, entrava as corridas, e a partir que caía no banco de dados, também tinha um software lá que fazia a comunicação com esses rádios e mandava via ar, e todos os carros recebiam. E daí todo o sistema era controlado via GPS, porque cada carro tinha coordenada, tinha tudo, sabia onde estava a distribuição toda. Todos os carros eram tudo localizado por GPS. E isso tudo via rádio. Não tinha celular ainda. Tinha o GPRS, mas era muito caro para transmitir via GPRS. Então, era impossível. Eu usei toda a estrutura da rádio táxi. Na época, era 250 carros. Transmitia 7.000 corridas por dia. Fazia todo o despacho, todo o que o operador fazia via voz, era tudo transmitido automático. Caía no banco de dados, automaticamente ia para esse equipamento que eu desenvolvi, ele localizava o carro mais próximo e foi. Hoje, lógico, isso hoje já mudou bastante, entrou celular, entrou coisa lá, eu continuo nesse ramo ainda, mas numa outra parte lá, né, continuo cuidando dessa parte de rádio táxi, né, um nicho que ainda continuo, na verdade, é mais o meu filho que está nessa área, que está cuidando, né? E então isso, cara, tudo com microcontrolador, com PIC, cara, PIC. Aí, lógico, o projeto final já foi com um PIC mais avançado, já foi com 18F, precisava de mais velocidade, né? O 16F877 já não comportava, né? Aí já foi para um PIC de mais velocidade, de mais processamento de dados maior, né? Mais memória. E isso, cara, foi
até hoje, assim, eu vejo, eu tenho os protótipos aqui, nem eu não acredito, sabe, rapaz? Eu não consigo entender como que, da onde que vem essa capacidade, assim, sabe? Até hoje eu não consigo entender. E de lá para cá, as coisas só, cara, passou assim para, né? Hoje, tudo que eu uso um microcontrolador. Então, eu tenho equipamento para teste de microinjetor, tenho equipamento para na área até de controle de inspeção, né? Com robô também, trabalho também nessa área aí, tenho vários parceiros aí também que trabalham nessa área aí, eu trabalho desenvolvendo controles para robô, para coisa, manutenção, e tudo na área de microcontrolador. Então, o PIC foi uma das... Eu comecei com o PIC, eu gosto muito de trabalhar com o PIC, ele tem suas limitações hoje tem microcontroladores aí que tem alta capacidade, até em relação a custo, tudo, mas ainda sempre tem alguns produtos aqui, tem um produto que eu vendo ainda hoje muito aí, trabalha com PIC, com 18F 4520, tem outros modelos aí um pouquinho mais, 45K42, então e isso, o que mais, como que posso explicar, cara, é difícil de explicar como que eu aprendi isso, eu não sei como é que eu aprendi isso, né? Isso é uma coisa que está dentro de mim, e não é só para qualquer área, na verdade, né? Então, eu trabalhei aí também na área médica, desenvolvi equipamento para automação de autoclave, desenvolvi PIX, tem vários projetos. Calma, Célio. Nossa! Tá sensacional. Uma pergunta, professor. Opa, quem pergunta? Isso é bom. Não. Eu tenho. Eu já pedi. Pessoal, vamos participar. Façam suas perguntas aí, ok? Ó, já tem comentário, vou colocar na tela. Mas eu queria fazer uma transição para o tema da live, que é, né, a ideia de juntar o mundo submarino dos ROVs com os circuitos microcontroladores PIC, né? Mas antes, eu queria fazer uma pergunta para você, Célio. Por que você decidiu estudar na CTA, já que você é autodidata, né? Você, assim como o Alexander Ávila, ele lá atrás, quando não era formado em engenharia, né? Eu queria que você falasse também em seguida, Alexander. Ele fez curso técnico, decidiu vir para São Paulo estudar, e aí fez um curso presencial na época e voltou recentemente, né? Talvez para reciclar, depois, mesmo tendo um curso de engenharia e sendo um professor top aí na área de ROVs, treinando técnicos, né? Mas eu queria que vocês falassem por que escolheram a CTA, né? Para a gente depois fazer uma transição para o tema e a gente linkar ROV. O Alexandre tem um vídeo interessante aí para colocar, né? Que eu vou colocar. E o microcontroladores, porque amanhã, pessoal, a live também está imperdível. Nós vamos ter aí uma entrevista, um bate-papo com um novo instrutor do módulo 5, que, para quem não sabe, quando você terminar o módulo 4, vai ter toda a base da eletrônica se tornando um especialista em análises de defeitos e projetos e vai poder entrar e detonar no módulo 5 com essa área de microcontroladores. Então, passando a palavra aí, talvez para intercalar, segura um pouquinho aí, ô Célio, vou intercalar com o Alexander. Fala por que você, né, escolheu a CTA, ou voltar, né, a reciclar, não sei qual foi a tua motivação, você coloque aí, e já emenda aí essa questão do ROV com microcontroladores, beleza? E aí depois voltamos pro... Célio. Beleza. O que me chamou a atenção lá em 1990 e Guaraná de Rolha foi a metodologia, né?
como ensinava a eletrônica de uma maneira simples, sem cálculos mirabolantes, né? Como eu tinha saído da escola técnica, a gente aprende muito cálculo, né? E não aprende para que utilizar aquilo, como utilizar aquilo. E eu sempre gostei da área de manutenção. Então, eu me formei, como eu tinha dito antes, meus pais não tinham condições financeiras para estar me bancando numa faculdade pública, e eu não tinha condições de fazer faculdade particular mesmo. Então, eu me formei agora, em 2021, né? E me formei em engenharia elétrica e engenharia eletrônica, as duas, né? Então, assim, não é fácil, mas é possível. Eu sou exemplo vivo disso. Então, o canudo, para mim, foi importante, principalmente para dentro da empresa, né? Então, mas se eu fosse... eu já dizia isso lá dentro da empresa, e sempre digo, eu não precisava do canudo. Eu tinha tudo que eu aprendi com a CTA, né? E o que ela me abriu de leque de possibilidades, o que eu aprendi no dia a dia, depois da CTA, sendo autodidata, pegando livros e etc., então me abriu uma possibilidade muito grande de estar trabalhando em qualquer área que eu quisesse em eletrônica. Como eu trabalho com uma empresa multinacional, eles me pediram, cara, a gente precisa, por causa do teu nível salarial, preciso que você, desculpa, faça engenharia. Eu fui obrigado, literalmente obrigado a fazer. Então, fiz engenharia elétrica, fiz a eletrônica, e agora, esse ano, eu terminei 2 pós-graduações. Resolvi emendar uma opção de coisa. E resolvi voltar a trabalhar, a assistir às aulas, ser aluno da CTA, por um simples motivo. Eu gosto muito de manutenção, eu gosto de bancada, eu gosto de estar com meu ferro de solda, meu osciloscópio, meus multímetros. Então, eu sou muito mais da área técnica, apesar de ser engenheiro formado e projetar, eu gosto muito da área técnica. Eu gosto de estar metendo a mão na massa, de estar sentindo o cheiro de solda, e isso que sempre me fascinou nesses anos todos. Então, eu não vejo por que motivo estar largando isso. E a CTA me proporciona mais esse discernimento para efetuar as manutenções, né? Então, na área de ROV, a gente tem muitos microcontroladores, principalmente PIC, e é uma coisa interessante a gente estar trabalhando com a eletrônica analógica e digital e PIC tudo junto, porque a gente tem N equipamentos utilizando microcontroladores. A gente tem desde a fonia, que faz a intercomunicação do pessoal dentro do control van, né, que é onde tem a área de controle e a área externa. Então, eu tenho PICs fazendo esse controle de áudio, né, chamando, respondendo. Então, é um PIC que faz isso, o PIC 16F628. Até placas multiprocessadoras, multiplexadoras, né, como essa daqui, ó, que pegam até 6 canais de vídeo, sinais seriais, e multiplexam tudo e saem numa fibra ótica. Então, aqui eu tenho microcontrolador. Não é um PIC, é um STM, mas é um microcontrolador. Então, você dominar a manutenção de uma placa dessa é extremamente vantajoso financeiramente falando. Porque uma placa dessa aqui, você não tem fabricação no Brasil. Uma placa dessa daqui custa mais de $10 mil. Então, você pode estar realizando a manutenção. E o que dá mais defeito nessas placas é a parte de alimentação, né? Então, eu tenho aqui controlador 7805. Isso aí qualquer técnico em eletrônica com mínimo capacidade, curso 1, né? O módulo 1 da CTA eletrônica consegue estar fazendo o reparo disso aqui. É difícil entrar na área? Com certeza não é fácil. Mas, financeiramente falando, é fantástico. Então, vale muito a pena. Maravilha! Nossa, Alexandre, você realmente ter voltado, né? Tá revisando. E o que você está achando desse novo enfoque agora? Você viu, há muitos anos atrás, não tinha os blocos de exercícios, e agora todo o sistema é baseado em revisar, fazer exercícios. O que você está achando
dessas duas visões que você teve no passado, na década de 90, e agora em 2023. O que você está vendo aí de... Mário, assim, mudou, porque você tem muitos exercícios, mas o Mário de 1993 é o mesmo Mário de hoje. Exigente, sempre exigiu, sempre cobrou, sempre puxou a orelha quando foi necessário, sempre tirou nossas dúvidas quando tínhamos. Se a gente não entendia de um determinado jeito, você explicava 2, 3 vezes. Se não entendesse, ficava para o final da aula para não atrapalhar. E hoje é método força bruta, né? Então, quando você faz por repetição, você consegue absorver muito mais conhecimento, reter muito mais conhecimento. Por exemplo, eu faço o curso agora, né? Eu estou fazendo o curso de inglês, né? Melhorando o meu inglês, e estou fazendo o curso de mandarim. Todos os 2 cursos eu procurei métodos que fossem muito parecidos com o da CTA, é força bruta, é você pegar e conhecer as palavras, escutar, escrever, que aquilo começa a entrar por osmose em você. Então, quando você tem uma necessidade de estar aprendendo, algo que te move, que te joga a estar aprendendo, é realmente até mais fácil. E esses métodos, principalmente o da CTA, que foi o primeiro que eu vi, é por força bruta. Você não tem como não aprender. É impossível você não aprender. Você continuando no curso, você aprende. Não tem jeito, não tem outra saída. Você aprende ou você sai. Você desiste. E, para mim, desistir não é uma opção, né? Eu costumo brincar nas turmas que eu dou treinamento, né? Para trás, nem para pegar impulso. É isso aí. Mas maravilha, Alexandre, maravilha mesmo. Antes de falar com o Célio de por que ele optou pela CTA, Alberto, dá um recado aí da Rigon, Alberto. Na tela! Olha aí, pessoal, a série DHO 900 e a série DHO 800 e esse maravilhoso osciloscópio 814 que o professor utilizou nas aulas, né? Junto com o DS202ZE, nas aulas da semana passada, do segunda semana do osciloscópio, que estarão no ar disponível para você assistir, desfrutar e aprender até segunda-feira, dia 11, hein? Esses 2 osciloscópios são lançamentos aí no Brasil, mundiais e aqui no Brasil, chegando através dos distribuidores. Aqui estão as especificações dele, rapidamente. O 900 ele tem largura de banda de 125 a 250 MHz e o DHO 800, que é uma linha mais econômica, mais barata, 70 a 100 MHz. 4 canais e 2 e 4 canais. Mas uma coisa interessante aqui, ó, 12 bits de resolução vertical, pessoal, fantástico. A decodificação serial, né, dos protocolos aí para quem mexe com reparos de iPhones, notebooks, etc., que precisa de uma comunicação aí serial, e o ART I2C SPI, etc., né? E uma interface aí, uma tela touch de 7 polegadas com interface HDMI, você pode jogar a imagem na TV, a LAN, conectar na rede, e USB, você pode conectar, por exemplo, seu mouse e operar à distância ali, todos os controles na tela. Que maravilha, né? E esse modelo em especial, o DHO 802, o nosso parceiro e distribuidor Riolink, aí do Rio de Janeiro, Alexander, uma empresa com 28 anos de tradição, né, em vendas de aparelhos de alta precisão e medição, que vende para universidades, para pesquisadores, laboratórios diversos, está trazendo aí para o Brasil, chega agora na segunda quinzena de dezembro, uma remessa, e nessa remessa está oferecendo na pré-venda para todos aqui nossos telespectadores, nossos espectadores, né? Um desconto fantástico com o cupom CTA 250. E o menor preço da concorrência. O valor já está abaixo da concorrência, que é R$ 3.369. Com o CTA 250, vai cair R$ 250 de desconto para 3.119, e você pode parcelar no cartão em até 10 vezes, ou se pagar no boleto à vista,
vai sair por R$ 2.963. Para que arriscar comprar osciloscópio na China, no AliExpress, que vai ser taxado aqui pelo Haddad Taxad em quase 100%? Você não tem garantia de 3 anos que a Rigol oferece, nem assistência técnica. Para que correr esse risco? Além de ter que pagar à vista, no pau, hein? É isso aí. E aí, como é que você faz para... como é que você faz para adquirir, se você quiser? Lembrando que é uma oferta por tempo limitado, é só na pré-venda e para os 10 primeiros compradores. Você, além disso, né, antes de dizer o site da Riolink, a Rigol está com uma campanha aí, vai ter um sorteio no dia 13, para todos que comprarem os produtos da Rigol, com os distribuidores. Você vai concorrer a um Power Bank de 20.000 mAh, pessoal. Por quê? Porque esse osciloscópio aí especial da série DHO 800 e 900, ele é portátil se você conecta aí no USB-C um Power Bank. Olha que maravilha. E o site do nosso parceiro distribuidor está aí na tela, faz um print, riolink.com.br. Recado dado, professor, é com o senhor. E com o senhor. Maravilhoso! Muito bom, Alberto, muito bom. Muito obrigado aí pela conexão com os nossos parceiros. Pessoal, só uma dica. Não somos revendedores da Rigol, mas são parceiros, estão colaborando, estão dando toda uma infraestrutura de osciloscópio, então estamos gostando muito e estamos indicando principalmente aí o revendedor Riolink. Chegou sua hora, Célio! Estou curioso, Célio! Eu quero saber o seguinte, porque o Alexandre, ele fez o técnico, depois veio lá na década de 90 para São Paulo estudar eletrônica aqui conosco. Foi complicado, né? Esse 1 ano e tanto é sacrificante. Eu gostaria de saber de você. A seu nível, projetista aí de mão cheia, já participou de coisas incríveis, tem uma base fantástica. O que te levou a estudar eletrônica conosco agora? Curiosidade? O que aconteceu? Me explica aí. Então, uma das... Eu vejo assim, uma das coisas que eu senti falta na minha trajetória, eu acho que foi ter esse contato aí com o professor, sabe? Porque eu aprendi as coisas, conheço muita coisa, mas eu senti falta de ver uma outra pessoa explicando, sabe? Explicando como funciona, como acontece. Não sei, mas isso eu senti falta, sabe? E daí, olhando aí, vendo o pessoal aí, na internet, sempre estou olhando o pessoal aí, os outros canais aí que são engenheiros, que são todo mundo aí, todo mundo dá cursinho, da coisa. Eu nunca fiz nenhum curso, sabe? Não, com ninguém aí, né? No YouTube aí, né? Mas sempre assisto, né? E o que faz um mês atrás, mais ou menos, eu vi ali alguns links ali da CTA, e aí eu comecei a lembrar, falei, eu lembro dessa CTA, né? Eu acho que eu tenho revista aí dessa CTA, tem alguma coisa eu aprendi, daí eu comecei a acompanhar mais, sabe? Comecei a acompanhar mais e vi que realmente era a metodologia que eu tinha já visto por revista, por esse tipo de análise de defeitos, né? Então eu lembro que pegava lá aquela revista, lá tinha um monte de transistor de diodo para analisar, né? Falei, como é que vai analisar isso aí, né? Eu comecei a lembrar isso, né? Falei, olha, isso aí é dessa época aí, né? E eu acabei aprendendo a analisar dessa forma. Tanto que eu trabalhei muito com manutenção e usei todas essas técnicas. Impressionante como usei essas técnicas. Isso me chamou a atenção. Falei, como que é ensinado isso, né? Como que é ensinado? Porque, beleza, eu aprendi, né? Mas como que é o processo de ensinar isso, né?
E isso que me fiquei curioso. Falei, eu vou arriscar, vou ver. Vou ver como é feito, como que é feito isso. Então, hoje, ou seja, tudo que é falado ali, para mim, é como um refresco. Na verdade, é como um refresco na minha memória, quando falo de capacitor, quando falo de diodo, quando falo de transistor. Começa a voltar tudo essa parte que eu, por conta própria, estudei. Então, às vezes, eu fico assistindo aqui as aulas ali do professor ali, vendo aquela quantidade de alunos ali, eu fico impressionado como que a capacidade do ser humano aprender, a evolução do ser humano aprender, porque eu não passei por essa parte, sabe? Eu não tive um professor. Então, eu não passei. Então, vendo aquilo ali, isso me dá um conforto, assim, interessante, sabe? Então, para mim, isso está sendo... não é um desafio, realmente eu me sinto bem confortável com isso, sabe? Tanto que os exercícios ali, para mim, não tem dificuldade em fazer nenhum, né? Não tem. Os blocos, por exemplo, aqui, eu abro ali digamos, o bloco em PDF e respondo tudo ali primeiro no PDF, daí anoto aqui no Notepad++ ali as respostas, depois vou lá e passo para a plataforma. Nem leio às vezes lá a apostila, né? Ou às vezes vou lá dar uma olhada na apostila, né? E dou uma lida lá para ver o quanto, né? Fixar mais, né? Para fixar isso na memória, para manter isso na memória, né? Mas é um método muito interessante, é um método que se a pessoa se dedicar mesmo, se a pessoa for se dedicar em fazer aqueles blocos, pela quantidade de exercícios que tem, é impossível não aprender. Realmente é impossível não aprender. Porque mesmo eu tendo todo esse conhecimento, o que eu vejo é o seguinte: eu tenho conhecimento na parte de matemática, resolver conta, resolver defeito, mas a velocidade que você vai adquirindo ali, né, porque você está repetindo, né, a assimilação, mesmo eu sabendo resolver, eu consigo melhorar a minha velocidade em detectar, ou criar outras lógicas, ou criar outros pensamentos, outras formas. Então, eu vejo assim, por mais que você saiba, por mais que você tenha conhecimento, aprendeu lá, cada vez que você revisita um estudo desse tipo, você acaba criando outras formas, melhorando muito mais ainda. Hoje eu não faço reparação, faço muito pouca reparação, ou às vezes eu faço um estudo no que eu vou, no equipamento para reparar, para passar para um outro funcionário que está comigo aqui, me ajudando, né, desenvolver levantar ali, mas eu não dependo da reparação. Mas esse movimento que faz você fazer o exercício, que nem foi o desafio, né? Eu fiz o módulo 1 em 2 semanas. 2 semanas eu respondi todos os blocos em 2 semanas. Ou seja, não fui aprovado em 2 semanas lá porque esperei os kits, né? Você vê como que é, não preciso dos kits, não é uma questão de, né? Mas eu esperei, comprei os kitzinhos ali, chegou aqui, montei tudo ali, foi uma questão de fazer mesmo, sabe? Testar mesmo, testar o conhecimento mesmo. Então eu esperei os kitzinhos chegarem, fiz a prova final lá, beleza, né? E o mais difícil para mim é controlar a ansiedade nessa parte, sabe? Porque cliquei algumas erradas lá, errei algumas lá, fiquei bravo, né? Porque errei, né? Mas pelo tempo, pela velocidade, né? Eu acho que compensou assim, né? Então agora nesse módulo 2, só vou concluir aqui. Oi? Você lembra que eu entrei em contato contigo, Célio? Falei assim: poxa, Célio, você só tirou 90, foi quanto? 98 pontos, não sei o que, na prova. Pois é, daí... Então, eu falei assim, nesse módulo 2, eu vou reduzir para 2 blocos por dia, né? Então, por isso que está mais devagar, né?
Mas tô na 21 ali, tá dando, tá indo nos 2 blocos por dia na média, né? Mas é muito, mas traduzindo assim, por quê, né? É muito bom. Eu vejo assim que o pessoal, se ele prestar atenção, se ele seguir bem as recomendações ali, né, e fazer o exercício, vai ter evolução. Né? Vai ter bastante sério no mercado? Não sei, né? De repente, né? Sério no mercado? De repente, né? De repente tem bastante aí. Nós estamos precisando, quando eu falo, pessoal, formem-se especialista em análise de defeitos e projetos. Eu poderia dizer, olha, fica igual o Célio, poxa, igual o Alexandre Ávila. Igual é complicado, né? Ninguém é igual a ninguém, isso eu sei, mas adquira um nível técnico que você possa realmente se tornar referência, como você é, como o Célio é, como o Alexandre é. E o Alexandre ia falar alguma coisa ali, ele levantou a mão ali para falar, e aí não falou. Fala, Alexandre. O que o Célio falou, né, que apesar de toda a nossa experiência, por exemplo, eu fiz engenharia. Então, com a CTA, após fazer os cursos da CTA, eu, como engenheiro, já penso 2 vezes quando projeto um circuito que eu olho, mas se isso aqui vier a queimar, isso aqui vai levar isso. O que eu posso fazer para não levar isso aqui não levar isso aqui junto? O que eu consigo fazer para ser mais eficiente? Então, vale muito a pena. Então, assim, o ganho, para quem não conhece nada de eletrônica, ele é linear. Você vai seguindo o seu ritmo e você vai aprendendo. O Célio, eu, por exemplo, que já vem aí há mais de 20 anos na área de eletrônica, o conhecimento ele ganha logarítmico, entendeu? Então, a curva é muito acelerada. E aí a gente começa, e o Célio foi muito feliz na colocação, a gente começa a colocar o pensamento, ele é multiplicado a velocidade vezes 10. Você começa a olhar assim, mas isso aqui está aqui. Mas se isso aqui está aqui, o problema não é aqui desse lado, é ali. Aí tu já vira para o outro lado muito mais rápido. Você acelera muito mais rápido. Você vai fazer tudo muito mais rápido. E tempo é dinheiro, né? Sim. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro, é isso mesmo. Mas maravilhoso. Tem alguma pergunta para eles, Alberto? Tem, né? Não tem nenhuma pergunta. Está sem áudio, Alberto. Liga o teu microfone, Alberto. Eu disse, sensacional essa live, o depoimento aí do Célio, do Alexander. Muito obrigado, viu, por aceitarem participar aí numa segunda-feira de última hora, né? Enfim, mas eu vou colocar alguns comentários aqui, professor, e façam perguntas. Sim. Tem algumas perguntas, tá bom? É um comentário do Alexandre Morgado. Tem uma loja no Rio de Janeiro para concertos de TV e projetores. Mas PIC é meu hobby predileto. Aí ele emenda, eu vou ler todos os comentários dele. Vou pular aqui. Pergunta: qual a linguagem os senhores participantes estão usando atualmente? Segura aí. Eu comecei com Assembler e passei para o C. E quais os compiladores? Podemos começar aí com o Célio. Fala aí, Célio. Então, Célio. Beleza. Depende um pouco da complexidade do projeto, né? Mas o que mais é usado hoje, o que eu mais uso aqui é a linguagem C. Eu uso C, compiladores uso aí o compilador da CCS ou da Microchip. Mas a linguagem que prevalece pro PIC é C. Dependendo dependendo da tecnologia que você vai usar do PIC, ali tem outras linguagens mais avançadas, né? Já outros microcontroladores têm umas linguagens aí já mais avançadas, C++. Mas eu gosto muito de programar o C. O C, eu acho que ele, devido... Geralmente, nos produtos aqui não tem muita parte gráfica, é uma parte bem mais baixo nível, então é possível mais você assimilar, você fazer com o C, né?
e é uma linguagem que é a base aí de várias linguagens aí. Então, ela acho que seria um bom começo, né? O Assembly ele é mais complicado, porque você precisa, para cada PIC, ter uma estrutura de Assembly, não é a mesma para todos, né? Para cada linha de PIC, ele tem uma quantidade de instruções, um set de instruções, e às vezes não são compatíveis as mesmas, né? Então, não que seja difícil, mas eu acho que para evolução, para ser mais rápido, C seria uma linguagem mais tranquila, um meio termo aí, né? Maravilha. E você, Alexandre? Na verdade, eu sou da época eu não tive tanto acesso a microcontroladores quanto o Célio, e eu peguei um certo... Assim, evitava programação. Eu sempre gostei muito de placas analógicas, né, e digitais, portas lógicas e etc. Mas a necessidade faz o sábio pular. Então, eu fui obrigado a aprender, mesmo por causa da faculdade, linguagem Assembly C. Então, eu uso C. Passei muito para usar o C++, porque, ao contrário do Célio, eu tenho muito display para estar utilizando, eu tenho que estar mostrando muita informação. Então, é necessário estar usando o C++, que ele facilita muito na construção de displays, né? Então, dá um retorno, é como a gente chama de IHM, né? A interface homem-máquina, ela é muito mais simpática, é muito mais fácil estar fazendo no C++, né? Eu tenho muito mais recursos. Compilador é o da Microchip mesmo, e Codeblocks, que eu costumo utilizar também, mas mais Microchip ou MicroC. Tá? Eu tenho os dois aqui, então depende muito, como o Célio disse, como eu trabalho, por exemplo, com displays, o MicroC é muito mais amigável, eu já tenho uma porção de coisas semi-prontas, então fica fácil estar fazendo isso aí. Maravilha! Boa noite. Quando teremos os módulos de telecom e automação, Mário? O pessoal está louco para continuar. Logo, vocês terão. Estamos aí correndo atrás de uma infraestrutura para que vocês sejam excelentemente bem atendidos. Então, logo. O que mais, Alberto? Concordo, demora muito para ir na raça. Nada melhor do que um professor mostrando o caminho, economiza tempo. Sim, economiza. O que mais? Vamos lá, Ricardo. O Ricardo já é estudante, é isso aí. Já que são os gurus dos PICs, ensina a copiar os que estão protegidos, ou não tem como fazer a descompilação deles. Sou guru de pique, não, viu? Eu, pelo contrário. Deve estar falando com o Célio aí, Célio. Aí. O Célio é guru, Então, olha só. No começo, eu me preocupava, né, com essa questão aí de copiar o pique, copiar para lá e para cá, né? Sim, hoje a gente usa as proteções que tem. Eu acho que é importante, né? Mas eu, justamente devido ter essas proteções aí, que eu acabei partindo para microcontrolador mesmo, para você ter porque você fazia na lógica, o cara chegava lá e copiava, eu tive produto meu copiado. Eu chegava lá, tinha lá uma quantidade de lógica, o cara ia ali, olhava os componentes que eram lá e fazia igual, né? Então, a partir de que entrou o microcontrolador, ele acabou dando um pouquinho mais de segurança. Não que seja impossível, né? Mas tem uma segurança a mais. Mas não sei se vale a pena, sabia? Por Deus do céu, eu nunca parti para essa linha. Eu acho o seguinte, para quem copia, para quem faz, eu acho que se ele estudar um pouquinho mais, ele vai ver que ele consegue fazer. Ele não precisa copiar. Então, se ele estudar um pouquinho, aprender a lógica, hoje eu analiso um equipamento, eu consigo raciocinar as instruções que ele está fazendo lá dentro, para você ter uma ideia. Então, não preciso copiar nada. Eu olho para o equipamento ali e falo, olha, ele está fazendo isso, aquilo, aquele outro. Então, as pessoas, parece que vamos copiar, né, que é igual, mas não vale muito a pena. Eu nunca fiz isso de copiar um PIC, sabia? Nunca me interessei em copiar. Me interessei em saber como que ele funcionava,
para mim fazer e às vezes resolver melhor do que o que estava funcionando, né? Porque você tem que copiar, né? De repente você vai copiar com os defeitos. Então, hoje, o que acontece com os PIX? Por exemplo, ele tem lá um programa, mas se você copiar o meu programa e tentar colocar o outro, beleza. Só que tem a calibração. Todos os produtos que eu faço, ele tem uma calibração. Então não adianta você copiar o programa, colocar lá, e a calibração, como é que vai fazer? Como é que você vai usar os equipamentos que eu tenho para calibrar, para chegar naquele resultado? Então, hoje eu trabalho nos códigos, colocando muitas formas de calibrar, de fazer para lá e para cá. Então, se copia, coloca, não funciona. Então, não há necessidade de copiar. Eu acho que a pessoa tem que começar a entender, estudar aí, que vai embora. Aprende aí. Eu entendi aí a coisa do Wander, que eu passo muito por isso, tá, pessoal? Eu entendo o que o Wander quer chegar. Essa placa aqui, né, que eu tinha mostrado para vocês aí, então é uma placa proprietária. Então, aqui em cima onde está o meu dedo aqui, tem a porta de comunicação, que é justamente onde tem a programação, tá vendo? Então, eu conecto aqui e eu consigo acessar a programação de uma placa dessa. Até entendo, porque muitas das vezes eu estou com um microcontrolador com problema, ele queima ou acontece algum tipo de dano, e eu preciso estar substituindo. Então, para você copiar um PIC, placa proprietária, chance zero. Você tem que mandar para a China. Tá? Tem gente lá na China que consegue raspar, fazer uma miséria, tá? Porque aí eles recuperam os fusíveis, né, que estão internamente, então isso é a nível de chip mesmo. Então, se vale a pena ou não, como disse Célio, eu não sei, eu entendo a posição do Wander, eu sei porque muitas das vezes eu passo por isso, às vezes eu sou obrigado a canibalizar uma placa dessa aqui, porque o chip danificou, então eu utilizo partes dela para consertar outros, né? Então, até entendo a sua posição, Wander. Para quem trabalha na manutenção, é mais complicado, sim, você está copiando microcontroladores. PIC ou não, tá? Qualquer um. Todos eles são protegidos, principalmente, uma placa dessa que custa $10.000, tu acha que o fabricante não vai proteger? Com certeza vai. Então, eu entendo perfeitamente aí a inquietação do Wander aí. É isso aí. Teve uma pergunta interessante que o Alberto colocou aí na tela e que tirou, mas o quanto a inteligência artificial já chegou na área de vocês, se vocês já estão usando ou ainda não chegou, como é que vocês colocariam isso de uma forma breve? Vou falar na minha área, Helvez, tá? A inteligência artificial ela já vem sendo usada, na verdade, há muitos anos com outros nomes, tá? Então, por exemplo, a gente teve aí alguns anos atrás um submarino aqui nossos vizinhos argentinos que afundou e, infelizmente, todos os submarinistas morreram. Então, não conseguiram encontrar o submarino a tempo. Então, levou-se algum tempo até encontrar o submarino. Como que foi feito isso? Então, você tem um veículo autônomo, tá? Que você coloca ele na água, ele não tem cabo, ele é a bateria, e ele faz um zigue-zague no fundo do oceano. Então, ele começa a zigue-zaguear no fundo do oceano, fazendo uma varredura com um sonar. Então, ele consegue, através das imagens e o software de inteligência artificial, determinar o que é o quê. Se é um pedaço de ferro, se é um submarino, se é um corpo humano. Então, a inteligência artificial já vem sendo usada já há algum tempo, tá, nessa área. Ela só não é divulgada, obviamente, por questões militares, né, industriais, mas o militar já usa isso há muito tempo. Então, falando da área de Helvez, a gente já utiliza isso aí há um bocado de tempo já. Na parte de petróleo, né, cada vez mais se usa a inteligência artificial, usando reconhecimento, principalmente em imagens. Você tem milhares de poços perfurados aí nas bacias, em contorno aí do estado brasileiro. E não basta você só fazer a instalação das tubulações. Periodicamente, as empresas são obrigadas a fazer uma varredura para saber se não há dano, se a tubulação, se não houve uma movimentação no solo e esse tubo está pendurado, se esse tubo não entortou, se não tem um furo, se não tem uma oxidação.
Então, muitas das vezes, você utiliza um equipamento que vai juntamente com o ROV que o cara está pilotando, mas ele, às vezes, não consegue ter essa diferenciação que a inteligência artificial tem. Então, ele consegue identificar um dano ou em loco, ou depois, com a gravação, o software de inteligência faz a varredura e consegue determinar os pontos que merecem atenção. Então, esses pontos são devidamente armazenados. Então, vai uma outra equipe de volta lá no local e verificar exatamente naquele ponto para fazer uma varredura mais precisa. Então, inteligência artificial no ramo de óleo e gás já existe há algum tempo, e, obviamente, cada vez mais sendo utilizado em diversas áreas. Legal. E na sua, Célio? Então, nessa área da inteligência artificial, o PIC em si, ele não tem capacidade de fazer esse processamento. Mas o que ele faz? Ele trabalha em toda... Você pode usar ele para fazer toda a coleta de informação, né? Os sensores, todas as informações que se precisa para alimentar a inteligência artificial, né? Então, ele faz... o microcontrolador, ele tem um espaço aí no mundo aí, um pouco mais abaixo, um pouco nível mais abaixo. Ele não é comparado a um computador, não é nada potente comparando, né, com um computador ou com a própria inteligência artificial. Mas as informações que ele é capaz, ele é mais eficiente do que a inteligência artificial. A inteligência artificial não consegue pegar essas informações. Então, o PIC, o que ele faz? Você pode colocar sensores, câmeras e coisas, e ele faz a tradução, alimenta lá um banco de dados, e aí o processamento é feito por um outro computador, por um outro processamento, né, de maior nível, onde é utilizada a inteligência artificial. Então, os dois trabalham juntos. Um não substitui o outro, né? A inteligência artificial não substitui o microcontrolador, e o microcontrolador também não substitui a inteligência artificial. Os dois trabalham juntos, um coletando informações e passando para outro processar. Hoje é assim. Se me permite aí, Mário. Maravilha! A onda é falar inteligência artificial, né? Aí. Mas inteligência artificial, na verdade, simplificando em poucas palavras, é uma grande matemática, é um grande banco de dados, tá? E que você consegue estar fazendo com cálculos simples ou até mesmo de cálculos científicos, você consegue estar identificando, né? Então, a inteligência artificial em si não é nada do que a eletrônica, a informática, consultando um grande banco de dados e conseguindo te dar uma resposta mais precisa por esse banco de dados que você tem. Se você não tiver um banco de dados, você não tem inteligência artificial. Muita gente fica brava comigo, tá, quando eu falo isso, mas dá uma procurada, dá uma estudada que você vai ver que é isso aí. Sim, sim. Maravilha. Mais alguma coisa, Alberto? Tem alguma coisinha assim, tem alguma coisinha falando não no curso específico, mas num treinamento específico. Vamos lá, Alberto, já estamos longe aqui no horário, Alberto. Fascinante depoimento, realmente inspirador. Com isso, mais força ficamos para seguirmos em nosso sonho em crescer e ser um grande profissional. Parabéns aos senhores aí, ó. Alexandre e Célio. Mais alguma coisa? Vamos lá, que o horário está estourado. Professor Mário, quais equipamentos devo adquirir para trabalhar com manutenção? E onde encontro a diversidade de peças de cada fabricante, visto que os mesmos descontinuam por avanço tecnológico? É uma pergunta estruturalmente longa, né? Dá até para fazer uma live só com isso, só com essa colocação. Quais são os equipamentos que eu devo adquirir para trabalhar com manutenção? É uma coisa bem completa, bem longa. Eu posso falar depois com um pouquinho mais ou numa live, ou na live que a gente fala, pergunte ao Mário, e aí a gente trata aí, leva um tempão, né, para explicar, colocar os equipamentos básicos, né? Então,
Isso aí leva um tempo grande, né? E amanhã, olha só, pegando o gancho, amanhã estará aqui o Lucas Lima, o engenheiro Lucas Lima, né, que estudou comigo em 1987, 1987, quando ainda era na Esquema Cursos, e ele se aproveitou, vou contar isso, não conta amanhã, nem comentem isso lá na live não, hein? Ele se aproveitou de um micro da Philips que eu estava explicando, olha só, um micro no televisor Philips, um dos primeiros lançados nos televisores, né? E eu estava explicando o funcionamento que ele fazia. Rapaz, ele pegou aquele micro e começou a automatizar a parte de motéis. Olha que interessante, com controle remoto e tudo, já começou a atuar na área de motéis e cresceu, montou uma empresa aí de grande sucesso, está hoje na Nova Zelândia, e amanhã estará aqui também falando do nosso novo treinamento de microcontrolador. Então, já queria convidar todos vocês para estarem aqui amanhã acompanhando o Lucas. Tá bom, pessoal? E acabou, Alberto? Professor, eu sei que o senhor aí. Ó, pessoal, eu acho que o professor Mário tem que fazer live às 5 da manhã, porque ele tá na adrenalina 100 por hora. Quando chega 9 horas, ele tá com as baterias esgotadas, né? Porque acorda cedo. Mas, professor. Eu levanto com as galinhas, não tem jeito. As galinhas, eu já estou em pé. Antes das galinhas começarem a cacarejar, eu já estou em pé. Mário que acorda o galo para cantar. Eu acordo. É que acorda o galo. Aí, agora, professor, se o senhor quiser fazer as considerações finais aí com nossos colegas, aí a gente pode despedi-los, o senhor se despede também, e eu fecho a live com essa oferta imperdível para estudar na CTA, porque estamos em período de matrícula. Sim, eu queria agradecer, em primeiro lugar, aí para ao Célio, que eu fico muito honrado, viu, Célio, de poder ter uma pessoa do teu calibre, do teu nível, estudando, né, conhecendo o que é a metodologia CTA. Isso é muito enriquecedor, realmente, para nós, né? Eu fico lisonjeado, agradecido por você estar fazendo parte agora dessa família, de estar conhecendo o que é a metodologia. Uma perguntinha que eu não fiz, você indicaria, você que agora é um expert aí, expert mesmo da área, você indicaria o curso CTA para quem quer estudar eletrônica ou para quem já tem até um determinado nível? Hein, Célio? Cara, para ser bem sincero, eu indicaria. Como eu falei ontem ali, né, eu estava assistindo no YouTube ali, veio uma sugestão, né, e vi um senhor ali, pelo jeito dele, acho que ele já deve ter uma idade, assim, né, e realmente fiquei impressionado, assim, com a vontade dele explicar, né, um circuito de fonte chaveada, uma TV lá que ele estava explicando, sabe? Mostrando o TL431 ali, né, como é que funciona, que, sim, mas não conseguiu explicar, né, ele não conseguiu explicar como funciona mesmo, mas ele mostrou, ele desenhou no papel, ela fez, eu fiquei impressionado, sabe, e me deu vontade de entrar nos comentários lá e convidar ele, sabe, a assistir um vídeo, alguma coisa assim, para de repente, né? De repente ele se inspira assim e sei lá, vai estudar um pouquinho para melhorar o conhecimento, porque o pessoal tem bastante dificuldade, né? Entender esses circuitos aí, nossa, é impressionante, viu? Eu vejo cada explicação aí do pessoal aí. Tem uns aí que já são calibrados, né? Mas tem uns aí que realmente eles sofrem. Ele fez um concerto numa televisão lá, e eu gosto de ficar olhando essas coisas, sabe? Na verdade, eu gosto de ficar olhando para ver o que é impressionante, né? Imagine, não usou nem lâmpada de série, o cara ligou a placa, estourou a placa, estourou o MOSFET. Então, assim, né, umas coisas muito simples, né?
Tá certo, ele tá fazendo a parte dele, eu entendo isso, né, que as pessoas, cada um tem o seu conhecimento, né, mas se ele tivesse um treinamento aí da CTA, aí eu acho que ele teria muito mais sucesso. Analisando assim do jeito que ele estava lá, eu acho que ele teria muito mais sucesso. Então eu posso indicar, sim. Eu posso indicar, não vejo. Eu indico, mas eu indico da seguinte forma: você tem que estudar. Você não vai aprender nada assim e sair técnico amanhã. O negócio é puxado. Se você está disponível, disponível não seja, mas quer mesmo estudar, você vai alcançar. Então, indicaria sim. Hoje, vendo assim a estrutura que é aí, eu indicaria sim. Então, eu queria te agradecer, Célio. Olha, aproveita aí considerações finais, despedir do pessoal que está aqui nos acompanhando, né? E já falou, né, que indica, mas se despede aí, agradece. Considerações finais aí, por favor. Ok. Então, professor, isso, digamos, é um pouco, né? Contei um pouquinho da minha trajetória aí, né? Tem muito mais aí, né? Eu tenho uma bagagem enorme aí, né? No dia a dia, a gente trabalha com diversas coisas aí, né? Mas é muito interessante, agradeço aí também da sua parte, porque eu aprendi muita coisa aí na época das revistas também, eu aprendi muita coisa, né? Então isso aí veio lá de trás. Hoje ainda estava conversando com a minha esposa e falei, pô, esse senhor aí, eu lembro da época da revista, né? Então isso aí para mim é... Quem que é o senhor que você está falando, do senhor aí? Que senhor que você está falando aí? Isso aí, a gente tem que respeitar as pessoas, né? Então, eu realmente me identifiquei porque eu consegui conhecer uma pessoa onde eu adquiri alguns fundamentos aí, né? Da minha parte aí foi, né? Devo muito do Nilton Sebraga também, né? Muitas coisas do Nilton Sebraga também eu aprendi. Na revista Total, uma revistinha bem simplesinha que tinha, né? A Total, né? Mas eu aprendi muita coisa naquilo lá. Então, para mim, isso também é gratificante. Né? Gratificante. Muito obrigado aí por também ter essa oportunidade aqui de a gente trocar algumas informações, né? E precisando aí, se de repente precisar de alguma coisa e estiver no meu alcance também, a gente pode trocar algumas coisas aí. Tem vários projetos, tem várias ideias aí, tem várias... Né? Se precisar aí também contar comigo aí para alguma coisa aí, estamos aí para resolver aí qualquer coisa. De repente, se precisar fazer alguma live, explicar alguma coisa, fazer alguma coisa, aí vamos para frente, né? Acho que hoje, graças a Deus, né, tenho uma vida tranquila, então posso ter aí um tempinho aí também para ajudar o pessoal. Gosto de ajudar, não gosto de ver muito o pessoal sofrendo, sabe? Então, a gente está aí para participar, mas muito grato, obrigado pelo convite, né? Obrigado também ao Alexandre aí, aliás, Alex, né? Alexandre. Pode ser Alexandre, né? Obrigado aí por também aí, né, compartilhar aí as ideias, né, cara? Não é fácil, a gente que lutou muito aí, às vezes sem condições, né? Eu não tive condições de fazer. É muito difícil, né? Foi muito difícil a minha parte aí. Então, eu também sei a dificuldade que é, né? A gente ir atrás, correr atrás, às vezes tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas hoje está tranquilo, então vamos dividir isso aí um pouquinho, né? Dividir o conhecimento aí, trocar com o pessoal aí. Eu acho que é legal, precisando da gente, estamos aí. Obrigado de novo aí, né? O Alberto também aí, que intermediou aí o meio de campo. É isso aí. Até uma próxima e precisando, né? Estamos aí. Qualquer coisa aí, se de repente precisar de um auxílio, aí, sei lá, um esquema, alguma coisa que tiver no meu alcance, a gente está aí para ajudar. Muito obrigado, Célio. Uma grande noite, final de noite para você.
Grande abraço, até mais. E, obrigado, Alexandre, por favor, considerações finais. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu não tenho nenhuma participação financeira na CTA Eletrônica, tá? Pelo contrário, o que eu só tenho é gratidão, porque acho que tudo que eu conquistei na minha vida profissional, eu fiz o técnico, mas saí com muito pouco conhecimento de eletrônica, e o que eu aprendi de eletrônica foi com a CTA Eletrônica e você, Mário. Então, assim, o que eu sinto é muita gratidão. Então, toda vez que você precisar, quiser ouvir um pouco de abobrinha, vou estar aqui. Tá? Assim, depois de tantos anos, acho que a única coisa que a gente pode estar fazendo, como o Célio bem disse, é ajudar o próximo. Não adianta nada você aprender e levar para o túmulo o que você aprendeu. Significa que você não jogou semente e, com isso, você não vai colher frutos no futuro. Um fruto que eu estou colhendo agora por exemplo, minha filha de 15 anos, ela está fazendo prova para o IFE e vai fazer eletrônica. Pô, é louca, entendeu? Tanta coisa boa para fazer, não, vai fazer eletrônica, vai ter que estudar para caramba. E eu falei com ela, olha, você faz prova para o IFE, acredito que tenha passado, vamos ver agora a nota dia 21, mas falei, olha, você vai entrar para o IFE, mas você vai fazer o curso do Mário, CTA, em paralelo, porque lá você aprende muita matemática, mas não aprende como, por quê e onde usar. E na CTA, não. Na CTA você consegue aprender essas três coisas. Então, eu sou muito grato. Hoje eu me dedico, obviamente, acho que a gente não pode parar, todo dia a gente aprende um pouco mais, mas hoje eu me dedico muito mais a estar passando aquele conhecimento que eu adquiri aí nesses mais de 35 anos aí de profissão. Lá no RLV para Todos, né? Que é o site que a gente tem aí, a página que a gente tem no YouTube. Então, eu tinha parado um pouquinho por causa dos estudos e vou estar reativando agora, mês de dezembro, mês de janeiro, vou tirar umas férias e retornando, a gente vai retornar com força máxima aí no canal RLV para Todos, para estar ensinando a galera sobre RLV. A gente vai estar com vários treinamentos gratuitos. A minha intenção é democratizar o conhecimento de RLV para que qualquer um, mesmo que não queira entrar na área, mas queira aprender, então entra lá que a gente vai estar ensinando muita coisa. Já tem vários vídeos e depois é só seguir. O meu intuito não é nem financeiro, o meu intuito é passar mesmo o que eu aprendi nesses anos todos. E obrigado aí, Mário. Obrigado. Maravilha, obrigado. Alexandre. Muito obrigado aí pela participação. RLV para Todos. Célio, você tem algum site, algum local onde você faz alguma explanação, os projetos ou não? Tá, microfone desligado, Célio. Isso, pode falar. Não tem nenhum site, aliás, não tem nenhum... Não, tem meu canal lá, mas é mais só para... Não tenho nada assim, não explanação, nada. Eu só vivo navegando por aí mesmo. Tá certo. Então, agradeço a você, Alexandre, Célio. Olha, muito, muito, muito obrigado. Olha, não tem nem palavras para agradecer o que vocês fizeram hoje. Alberto, agora é contigo. Eu também vou me despedir para vocês ficarem com o Alberto. Muito boa noite a todos. Obrigado pela audiência. Obrigado por vocês estarem aqui. Um grande beijo. Até mais. É isso aí, pessoal. Para quem está chegando agora no canal e não está sabendo dessa oferta imperdível, deixa eu tirar esse background aqui de fundo para ficar melhor. Agora sim. Que a CTA está fazendo para você que está namorando, estudando na CTA Eletrônica. Essa oferta é imperdível. Para quem não conhece, a CTA Eletrônica tem o curso de formação chamado Especialista em Análise de Defeitos e Projetos, que são compostos, é formado por 4 módulos, módulo 1, 2, 3 e 4. Originalmente, esse curso ele foi desenvolvido para você fazer uma aula por semana, quando era presencial, e se formar em 16 meses.
Mas se você fizer 2 aulas por semana, você se forma em 8 meses, né? Acelera aí. Então, a CTA, já existe o curso EAD há mais de 15 anos, que havia em paralelo com o curso presencial. Um pouco antes da pandemia, ali na virada, a CTA já tinha decidido que iria extinguir o curso presencial. Por quê? Porque o EAD, os estudantes tinham um maior aproveitamento, pessoal. Um maior aproveitamento. Porque é obrigado a estudar. Você só é liberada a aula seguinte se você estudar a aula anterior e fizer os exercícios, colocar o gabarito, as respostas na nossa plataforma, que vai dar uma nota para você, que tem um peso, que vai se somar à sua nota final de módulo e compor ali a sua aprovação para o módulo seguinte. Então, é obrigado a estudar. Você já viu uma escola presencial, o professor na porta da sala de aula perguntando para os alunos em fila: Ei, Alexander, você fez os exercícios da aula passada? Sim, professor, eu fiz. Pode entrar e assistir a aula. Ô Célio, você fez os exercícios da aula anterior? Sim, professor, eu fiz. Então, Célio, pode entrar em sala de aula. Ô Alberto, você fez os exercícios da aula anterior? Ih, professor, eu não fiz. Então, Alberto, faz o seguinte: volta para casa, estuda mais um pouco, e aí, na semana que vem, ou quando você terminar, você entra em sala de aula, falou? Tá aí a diferença, pessoal. No ensino presencial, não tem como forçar o aluno a estudar. E aí, a maioria de nós, porque eu já fui estudante, a gente deixa para estudar de última hora. E aí a retenção do conhecimento, do aprendizado, ó, vai lá para baixo. Então, por causa disso, por causa do método RBL, Repetition Based Learning, aprendizado baseado em repetição, e o PBL, Problem Based Learning, aprendizado baseado em problemas, em exercícios, é que faz a CTA diferente, junto com a metodologia de análise de defeitos. Então, o pessoal diz: CTA é caro, é para elite. O professor brincou outro dia, é para elite dos técnicos, realmente. Não é para a elite financeira quando a pessoa fez a crítica, né? Porque é caro. O que é caro? Caro é você passar 5, 10, 15 anos sendo um trocador de peça. Caro é você ter estudado eletrônica 4 anos num curso técnico, 3 anos, ou até ter feito uma faculdade e alguém chegar para você: repare isso aqui para mim, e você, por não ter uma videoaula ou não ter a experiência de bancada naquilo, não saber nem por onde começar. Caro, você está deixando dinheiro na mesa. Cara, você comprar cursinho de R$ 1.500, R$ 1.000, R$ 197, achando que vai aprender eletrônica. Você vai aprender alguma coisa sim, mas você não vai se tornar um técnico especialista. A nata dos técnicos do Brasil. Então, se você quer investir na sua formação, vem para a família CTA. E é caro. Eu vou mostrar aqui, é caro, né? É caro. Olha quanto é, ó. Entra no nosso site lá, ó. Os planos de 8 meses, 12 meses, 16 meses à vista que você pode parcelar são esses aí. São esses aí, tá? Você pode parcelar, vai ter uns jurinhos do cartão, etc. Mas nesta semana, por causa da Black Friday, a CTA resolveu dar 50% de desconto no plano de acesso de 16 meses, que tem um cronograma mais leve, você só precisa estudar 12 horas por semana, fazendo uma aula por semana. Isso é para aquele que tem tem uma agenda muito apertada, tem família, trabalha, já
Enfim, se você tem mais tempo, você pode estudar a qualquer momento do ano na CTA e fazer o curso em 8 meses, até em menos, como o Célio fez o módulo 1 em 2 semanas. Mas o Célio é fora da curva, tá? A gente já viu que ele é fora da curva. Né? E aí, nessa semana, eu vou falar da promoção aí, para a gente ainda tem 56 pessoas aí, possivelmente novas, que não acompanharam aí a aula de quinta-feira passada, a aula 4, que está disponível, onde é explicada a metodologia e essa oferta. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente os slides. Ó. Até segunda-feira, dia 11, a CTA está dando 50% de desconto. Uma mega promoção Black Friday mesmo. Olha, pessoal, 4.375 à vista e você pode parcelar, porque está sendo vendido pela Hotmart em 12 parcelas de R$ 435, tá? No cartão de crédito, ok? E tem um bônus exclusivo para quem se inscrever nas primeiras 48 horas, que encerram amanhã, terça-feira. Abrimos hoje de manhã, às 5 horas da manhã. Já teve uma penca de gente. E até amanhã. As matrículas vão até segunda, ok? Mas até amanhã você vai ganhar esse bônus aqui, ó. 8 meses, totalizando 2 anos de acesso à plataforma. Ah, Alberto, eu queria um curso vitalício. Para quê? Para você não estudar? Quantos de vocês compraram cursos de vitalícios e nunca chegaram até a metade? Não entra para a CTA se você não está disposto a estudar, porque você vai ter que estudar e tem tempo para você se formar. Ah, Alberto, se eu entrar nesse plano de 16 meses, ganhar esse bônus de 8, vai dar 2 anos e eu não conseguir me formar, não tem problema. Você contrata os meses adicionais para você concluir seu curso. Assim como se você contratar o plano 8 meses, 12 meses, 16 meses. Beleza, pessoal? Então, até amanhã, nas primeiras 24 horas, você ganha mais esse bônus. Quarta-feira, o que acontece? O valor de 50% de desconto para o acesso de 16 meses. Então, essa é a oferta imperdível. 16 meses mais 8 meses de bônus, totalizando 2 anos, por R$ 4.375 à vista. Ou 12 vezes de R$ 437. 2 pizzas por semana, pessoal. Para você estudar, você vai ter 2 anos de acesso à plataforma. Tá? Passou de quarta-feira até segunda, não tem mais os 8 meses de bônus. Como é que eu faço para me inscrever? Isso aqui foi passado durante a semana, né? O link será enviado nos grupos de WhatsApp de quem se inscreveu na segunda semana do osciloscópio e enviado por e-mail. Mas você entra aqui, eu já coloquei na tela, faça um print aí agora, lp.ctaeletronica.com.br, L de lápis, P de papel, / matrículas abertas. Fez o print? Ou memorizou? Entra agora que você pode ser ainda um dos primeiros 50 matriculados. Não chegamos em 50 matriculados. Eu achei que hoje à noite íamos chegar. Por que, Alberto, 50 primeiros matriculados? Porque você vai ter direito, se você for um dos primeiros 50 matriculados, a isso aqui, pessoal. Olha só. Se você entrar aí nesse mesmo link que está na tela e colocar /comunicado, você vai ver um comunicado que o professor Mário colocou e distribuiu lá para quem participou da segunda semana do osciloscópio. Você vai ver e vai ler. Mas eu vou resumir aqui o que você vai receber. Então, ó, é comunicado, tá bom? Comunicado, tá aí na tela, ó. É isso aí, pessoal, ó. Vou pular aqui, tal. Olha aqui, ó. Cheguei aqui, ó. Cadê? Bônus aqui. O que você ganhará sendo um dos 50 primeiros matriculados? Acesso à gravação do treinamento da primeira semana do osciloscópio, que está sendo vendido por R$ 197,
ou 50% de desconto para quem se inscreveu, né? Sai por R$ 97. Acesso ao treinamento da semana da eletrônica de potência. 3. Acesso à gravação do treinamento da segunda semana do osciloscópio, que vai sair do ar na segunda-feira, dia 11. 4. O dobro de chances para participar do sorteio do osciloscópio DS1202EE, que será realizado no dia 12/2, na terça-feira que vem, porque seu nome estará 2 vezes na lista do sorteio, aumentando suas chances. E olha aqui, pessoal, presente condicional. Se você for comprometido com os estudos e conseguir terminar os 4 módulos em apenas 12 meses, é possível. Olha aí. O Célio fez em 2 semanas o módulo 1, mas tem que estudar. Tem que estudar o quê? 1 aula e meia por semana. E tiver um aproveitamento mínimo de 90%, ou seja, tirar 9 na sua média geral, e desejar se matricular no novo módulo 5, que amanhã nós teremos um novo instrutor conversando com o professor Mário, o Lucas Lima, da Nova Zelândia, microcontroladores PIC, terá um desconto de 50% no valor do módulo 5 e também no conjunto de kits do módulo 5. Olha que maravilha! E, por último, 6, um cupom de 15% de desconto fornecido pela Riolink, nosso parceiro distribuidor, para a compra de qualquer osciloscópio Rigol de toda a linha DHO 800 e DHO 900. Eu tinha mais coisas para falar, mas eu vou me abster. Se você quiser não perder essa promoção, sabe por quê? A má notícia é que na virada do ano, dia 1º de janeiro, os planos da CTA nos valores normais, esses daqui, vão sofrer um reajuste de 14%. Invista em você, invista na sua formação. É o seu futuro. O que se compara, eu vou terminar com isso. O que se compara a um sacrifício até financeiro para alguns, talvez você vai ter que vender alguma coisa para poder bancar aí a parcela ou pagar à vista para ter um desconto e não pagar os juros. Então, sacrifício financeiro, um sacrifício de estudar 8, 12 ou até 16 meses ou 24 meses, se você conseguir esse bônus até amanhã à noite. O que se compara 2 anos de ralação, de estudo, com 20 anos pela frente? O que você planta hoje, você colhe amanhã. Deus abençoe você, a sua família. Até amanhã, se Deus permitir, às 8 horas, com Lucas Lima e o professor falando do novo curso e, entre outras coisas, né, microcontrolador PIC no módulo 5. Tchau!